acerca da relação do discurso de Alcibíades com os outros discursos do banquete platônico. Para rapidamente chegar ao ponto crucial de como penso a relação dos 5 primeiros discursos com o de Sócrates, parece-me inteiramente equivocada a afirmação de que Platão, nestes 5 discursos, reuniu apenas perspectivas falsas sobre Eros para contrapor-lhes a de Sócrates, a única correta. O próprio Sócrates não deixa de aprová-las. Ele retoma todas elas, na medida em que assinala o lugar que lhes é próprio. Acredito muito mais que do primeiro até o último discurso acontece um progresso decisivo, na medida em que cada perspectiva acrescenta e amplia algo de essencial à precedente. Cada um dos discursos vê surgir diante de si o conceito de Eros com crescente clareza, até que finalmente Sócrates arremata com uma cúpula, o edifício construído paulatinamente por eles, não para derrubá-lo de novo. Isto é válido naturalmente apenas no que diz respeito à visada fundamental de cada um dos discursos. Aquilo que os outros incluem como ornamento às suas exposições é reiteradamente recusado por Sócrates. O discurso de Fedro indica apenas a direção para onde a questão caminha. Ele descreve Eros como o mais velho dos deuses e o criador dos maiores bens. Deixo de lado aqui, sem dúvida, o significado de cada um dos discursos para a caracterização dos personagens e destaco apenas as ideias fundamentais de cada um. Pausanias considera o Eros da deusa celestial como o amor que tem por finalidade o enobrecimento ativo ou passivo dos homens. Erixímaco amplia o significado de Eros para a totalidade da vida da natureza, enquanto os 2 primeiros discursos apresentam o amor apenas a partir dos seus efeitos nos homens. Aristófanes diz que Eros pressupõe uma necessidade natural além da afinidade eletiva. Agatão, por fim, nomeia Eros como o amor ao belo, que cria todo o bem e toda a grandeza na natureza, na arte, em todo lugar. Resumindo, de acordo com esses discursos, Eros seria o amor criado pelo bem e dirigido ao belo como lei natural. A caracterização feita por Sócrates não soa muito diferente. Eros é o amor voltado à criação e procriação no belo, que ele designa como impulso à imortalidade, próprio à natureza espiritual e física. Nos níveis estabelecidos por ele até o Eros superior, percebo o que há de essencial, na medida em que nele reencontramos os diversos pontos de vista dos discursos anteriores. Fedro é também, de fato e de outro modo, o paradeiro dos discursos subsequentes. Mas Pausanias, que no seu discurso jamais negligencia seu amor por Agatão, indica o ponto de vista dos homens, na medida em que ele ainda ama algo belo, seja este um belo corpo ou uma bela alma. Erixímaco é amante de tudo o que é belo, tal como este se revela na natureza como um todo. Aristófanes já está no nível maior do amor pela arte e pela ciência, assim como Agatão, que parece-me, enquanto o poeta trágico recebeu de Platão uma avaliação melhor do que Aristófanes. Um juízo que hoje não deveríamos mais adotar.
Longe disso. Aristófanes é um homem espiritualmente elevado. Finalmente, o próprio Sócrates alcança o nível descrito por Diotima como o superior, o amor ao belo originário. Não duvidamos de que ele o alcançou, mas ele não o disse e não o pôde, de acordo com seu caráter. Sócrates se descreve muito mais como alguém que em certo momento caiu no mesmo erro de Agatão. Hoje, ele conquistou este ponto de vista superior. Mas até onde ele o transportou para a sua vida? Se ele estava, em geral, em condições de torná-lo realidade. Acerca disso, o leitor do diálogo deve permanecer em dúvida. Neste momento, adentra Alcibíades para expor o amor pelo belo originário em seus efeitos sobre os homens. E do efeito desse amor nos indivíduos, como em Sócrates, e a reação de uma pessoa tomada por este amor em relação com outra pessoa, tal como a de Sócrates em relação a Alcibíades. Aqui está o ponto. Porque Platão escolheu exatamente Alcibíades para descrever este efeito. Se tivesse sido um discípulo de Sócrates que tivesse entrado para saudá-lo, o efeito teria um peso diferente. Alcibíades, ao contrário, é um jovem totalmente infiel a Sócrates, inteiramente distante da filosofia. A influência de Sócrates sobre tal pessoa, e de fato sobre alguém tão genial, é o que Platão poderia apresentar como a prova mais extraordinária da reação acima mencionada. De todo modo, Alcibíades nada sabe da conversação anterior. Para espanto dos ouvintes, ele traça o lado prático daquele que é abençoado pelo belo originário, enquanto Sócrates traçou o lado teórico. Platão o apresenta bêbado, para permitir que ele fale livremente sobre coisas que numa conversa séria, comedida, deveriam ser evitadas. Mas a referência a elas era necessária, até mesmo porque se tratavam de fatos históricos. Assim sendo, é notável a oposição entre os discursos de Sócrates e de Alcibíades, como a oposição entre duas naturezas, mesmo que ambos expressem seus sentimentos mais profundos, um por meio da profetisa inspirada pelos deuses, outro pela inspiração do vinho. São seus mais profundos, mas são os mesmos sentimentos pelo bem originário, um na ideia, outro pela referência à realidade. Sócrates é o amante do belo originário, mas Alcibíades também o é. Mas neste caso, que diferença de natureza? Um, de todo modo, é moralmente sublime, assim como o outro fracassou moralmente. Um é fisicamente belo, assim como o outro é feio. Um é sóbrio e senhor de si, como o outro é bêbado e nervoso. É evidente que esse ponto de vista se refere ao mesmo tempo à filosofia e à arquitetônica estética do diálogo. Aqui, deve-se observar que com a entrada de Alcibíades, acontece uma reviravolta no tom. É uma ousada manobra artística, que no momento em que o discurso de Sócrates conduziu os ouvintes como se estivessem no alto mar do belo, um grupo de embriagados e exaltados invada,
E contudo, não destrua o efeito do discurso de Sócrates, mas o intensifique. O discurso de Alcibiades é obra de Eros, assim como o de Sócrates. Mas o discurso de Alcibiades opera por meio de fatos, assim como o de Sócrates por meio de ideias. E os fatos têm um efeito mais forte e convincente do que a formulação de ideias. Os discursos de Sócrates e o de Alcibiades se comportam de maneira semelhante aos de Agatão e Aristófanes, assim como os de Erixímaco e Pausanias, só que em uma esfera mais elevada. Sócrates, Agatão, Erixímaco são os grandes pensadores. Alcibiades, Aristófanes, Pausanias agem por meio de fatos e mitos. Deve-se de fato observar em Pausanias que ele sempre tem em vista seu próprio amor por Agatão. Os três pensadores elevam Eros no mais amplo círculo de suas próprias artes e ciências. Erixímaco considera Eros como médico, Agatão como poeta, Sócrates como filósofo. Por meio da oposição entre Sócrates e Alcibiades, passa-se finalmente a apreciar a dupla natureza demoníaca do próprio Eros. Esse intermediário entre deuses e homens, entre espiritual e sensível. Assim como, por outro lado, por meio da entrada de Alcibiades, o próprio diálogo se ilumina com a mais bela modulação, com cada oscilação entre tons contrapostos, que se pode encontrar até em trechos específicos e que se aplica à própria linguagem. E todo esse tempo, a miraculosa reunião dos discursos filosóficos com o prazer do vinho é lembrada. Assim, a entrada de Alcibiades aparece como o ponto de viragem do drama artístico e, ao mesmo tempo, da filosofia em direção à realidade. E se me é permitido arriscar uma comparação, Platão englobou todas as partes do diálogo neste ponto nodal. Assim como Zeus não fez diferente quando enlaçou os diferentes membros e peles dos homens com o cordão umbilical e os juntou em um único nó.